Você já conheceu alguém que tinha absolutamente tudo para dar certo? Uma pessoa cheia de talentos, com portas abertas, com uma unção visível de Deus sobre a vida dela, mas que de repente perdeu tudo de forma trágica por causa de escolhas ruins? É assustador ver como grandes ministérios, casamentos sólidos e carreiras brilhantes podem desmoronar não por causa de um exército inimigo, mas por causa de falhas internas. Se você quer entender como blindar a sua vida contra a ruína, você precisa olhar para a história do homem mais forte que já caminhou sobre a Terra. Bem-vindo à terceira temporada da nossa série Dias de Glória. Hoje, nós vamos abrir o livro de Juízes, entre os capítulos 13 e 16, para estudar o fenômeno chamado Sansão. Ele despedaçava leões com as mãos nuas. Ele derrotou 1000 soldados inimigos usando apenas a queixada de um jumento. Ele arrancou os portões de uma cidade e os carregou nas costas até o topo de um monte. Fisicamente, ele era invencível. Mas a sua força muscular escondia uma fraqueza emocional e espiritual devastadora. Sansão venceu todos os seus inimigos externos, mas foi derrotado por si mesmo. Hoje nós vamos destrinchar os 3 erros fatais que destruíram a vida de Sansão, para que você nunca os cometa na sua jornada. Preste muita atenção, porque o último erro é o mais perigoso e o mais comum nos dias de hoje. O primeiro erro fatal de Sansão foi brincar com os limites do seu chamado. A Bíblia nos ensina que Sansão era um nazireu. Ele foi consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Um nazireu tinha regras estritas para manter a sua unção. Não podia tocar em cadáveres, não podia beber vinho e não podia cortar o cabelo. Essas regras não eram para puni-lo, eram para protegê-lo. Era um selo da autoridade de Deus sobre ele. Mas o que Sansão fazia? Ele adorava flertar com o perigo. A Bíblia relata que ele descia constantemente para o território dos filisteus. Ele ia para Tímina, ele ia para Gaza, ele ia para o vale de Soreque. Ele estava sempre rondando o acampamento do inimigo. Ele tocou no cadáver de um leão para pegar mel. Ele dava festas onde a bebida corria solta. Sansão tinha a mentalidade de que, por ser muito forte e muito ungido, o ambiente não iria contaminá-lo. Ele achava que podia brincar com o pecado e sair ileso quando quisesse. E muitos cristãos hoje fazem exatamente a mesma coisa. Nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Nós sabemos quais são os nossos pontos fracos, mas movidos pela curiosidade ou pelo orgulho, nós começamos a brincar perto do abismo. Achamos que podemos assistir àquele conteúdo duvidoso, que podemos manter aquela amizade tóxica, que podemos dar aquele jeitinho nos negócios e que a nossa fé continuará inabalável. Mas ouça isso: quem brinca com o fogo, mais cedo ou mais tarde vai se queimar. O ambiente que você tolera é o ambiente que vai te destruir. Não brinque com os limites da sua santidade. Se Deus te chamou para ser separado, não tente se misturar. A mistura tira a sua força e cega o seu discernimento. O segundo erro fatal foi ceder à pressão emocional e aos relacionamentos errados. Sansão não foi derrubado por um exército armado. Ele foi derrubado por palavras doces e manipulação. Ela se apaixonou por Dalila, uma mulher do Vale de Soreque, que foi subornada pelos inimigos para descobrir o segredo da força dele. A Bíblia descreve a tática de Dalila de forma perturbadora. Ela não perguntou uma vez só. Ela importunava todos os dias com as suas palavras e o pressionava sem parar. A Escritura diz que a alma dele se angustiou até a morte. Pense nisso. O homem que matou 1000 filisteus não aguentou a chantagem emocional de uma pessoa que estava ao lado dele. Sansão era um gigante de músculos, mas era um anão nas suas emoções. Ele cedeu para tentar agradar alguém que tinha o claro objetivo de destruí-lo. O inimigo da sua alma raramente vai se apresentar a você com chifres e um tridente vermelho. Na maioria das vezes, ele vai usar o abraço de alguém que você confia. Ele vai usar relacionamentos desgastantes, pessoas que sugam a sua energia,
amizades que só te procuram para sugar o que você tem de melhor. Proteja o seu coração. Você precisa ter a coragem de estabelecer limites saudáveis. Não entregue as pérolas do seu coração, os seus sonhos e os seus segredos para pessoas que não têm aliança com o seu propósito e não têm temor a Deus. Dalila chorou, fez drama, disse que Sansão não o amava, e ele entregou o seu maior tesouro por causa de uma manipulação barata. Cuidado com quem dorme no seu colo. Cuidado com quem tem acesso aos seus ouvidos. Muitas pessoas perdem o destino porque não têm coragem de dizer não para as pessoas erradas. E chegamos ao terceiro erro fatal. E este é o alerta mais solene de toda a história. O terceiro erro foi achar que Deus sempre toleraria a sua desobediência e a unção nunca iria embora. Depois que Sansão revelou o segredo e Dalila cortou o cabelo, os filisteus entraram no quarto para prendê-lo. Sansão despertou do sono e disse uma das frases mais tristes e aterrorizantes de toda a Bíblia. Ele disse: "Sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei." Ele achou que estava tudo normal. Ele achou que daria mais um grito, a força viria e ele derrotaria a todos como sempre fez. Ele confiou no seu histórico de vitórias, mas o versículo 20 do capítulo 16 termina com uma constatação gélida. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Que tragédia! Sansão brincou tanto com o pecado, desobedeceu tantas vezes que perdeu a sensibilidade espiritual. O Espírito de Deus foi embora e ele nem percebeu. Ele achava que a força era dele, dos músculos dele, mas a força vinha da presença do Senhor. O maior perigo na vida de um cristão não é a falta de dinheiro, não é a perseguição, não é a doença. O maior perigo é viver no automático, perdendo a presença do Espírito Santo e achando que está tudo bem só porque você continua indo à igreja ou porque as pessoas ainda te aplaudem. Você pode manter o título, a posição e a aparência, mas se a presença de Deus se for, você é apenas um vaso vazio, pronto para ser quebrado pelo inimigo. Não presuma a graça de Deus como uma licença para pecar. A misericórdia de Deus é infinita para quem se arrepende, mas é um fogo consumidor para quem zomba dela. O fim da história de Sansão foi dor e escravidão. Os inimigos furaram os seus olhos. O homem que antes enxergava o que queria para satisfazer seus desejos carnais, agora estava cego, amarrado a correntes de bronze, girando um moinho como um animal na prisão. A sua força não salvou o seu destino. Mas nos seus últimos momentos, a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer novamente. Na prisão, quebrado, cego e humilhado, Sansão finalmente orou de verdade. Ele clamou a Deus: "Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez." E Deus, na sua infinita graça, ouviu a oração de um homem arrependido. Sansão derrubou as colunas do templo de Dagom, morrendo junto com milhares de inimigos. Ele foi restaurado no seu último suspiro. Mas pense no custo, pense nos anos perdidos, pense no sofrimento que poderia ter sido evitado. O aviso para nós hoje é claro. A vitória de ontem não garante a obediência de hoje. Não confie apenas no seu dom. Guarde o seu coração. Consagre os seus olhos. Limpe os seus relacionamentos. Não espere perder tudo, não espere ficar cego e preso no moinho do inimigo para clamar a Deus. Se você sente que está brincando com os limites, se o Espírito Santo está te alertando agora através deste vídeo, pare o que está fazendo. Volte para o centro da vontade de Deus, recupere a sua consagração enquanto há tempo. Se você recebe esse alerta no seu espírito e decide hoje blindar a sua vida contra os erros de Sansão, deixe o seu like para selar esse compromisso e declare nos comentários com fé: "Eu vou guardar a minha unção."